Salve, salve pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao Entre Mesas e Histórias, o podcast sobre garçons do Rio de Janeiro. Eu sou Caio Sauer, apresentador da edição, e hoje nosso convidado é Antônio França. Tudo certo, Antônio? Tudo Seja bom. muito bem-vindo ao programa. Tudo bem, Caio, tudo ótimo. Melhor agora, né? Conversando Opa, com você. eu que agradeço. Cara, para começar, vamos mostrar pro pessoal de casa quem é Antônio França, até para todo mundo se atualizar. Então, meu nome é Antônio França, sou duque caxiense de 50 anos de idade, pai de 4 filhos, tá? Tenho 3 meninas e um menino e sou garçom desde 1994. Atuo como garçom hoje e maître, mas passei por todas as funções dentro de uma churrascaria, dentro de um restaurante. Hoje eu trabalho mais voltado para eventos, tá? Fazendo metria em eventos e trabalhando mais atuante como garçom. E você falou aí nessa sua apresentação que você começou em 1992, correto? 94. 94. Então já são 32 anos aí, né? Isso. Como é que é essa trajetória aí ao longo do tempo? Onde você ganhou experiência? Quais foram os lugares que você, assim, começou, né? De certa forma. E como você... Porque hoje você trabalha ali basicamente com eventos. Né? Como é que foi essa transição também de restaurante para evento? Conta aí desde o início pra gente. Eu trabalho hoje numa faixa de uns 8 buffets, né? Eu presto serviço para uns 8 buffets, mas eu comecei mesmo... Foi numa churrascaria lá na minha cidade, comecei como copeiro, tá? E tive a oportunidade de chegar a Cumim, só que eu me desvinculei dessa churrascaria, eu tinha 14 anos na época, né? E fui para outra área, que é a minha área de tecnologia, e sempre trabalhando como freelance em churrascaria, que foi na churrascaria Porcão Rios, que foi a minha segunda churrascaria, que foi a minha escola. E depois eu vi que o ambiente de restaurante e churrascaria me limitava muito. Então eu comecei a fazer parte de buffets, né, que é um pouco mais rentável, né, e me dá um pouco mais de flexibilidade nos meus horários, entendeu? Então, assim, desde meados de 2005, 2006 é que eu estou atuante, né, de fato, como garçom e maître em buffet. E você conseguiu, além de ter essa flexibilidade, você conseguiu respirar melhor financeiramente também, né? Em determinados momentos foi assim, porque eu trabalhava, tinha o meu emprego fixo e fazia os meus freelances de garçom para ajudar, porque eu, com 3 filhos na época, eu tinha que manter os meus filhos, né? Então, assim, foi um caminho que eu trilhei, né? E acabei me envolvendo muito mais do que a área de tecnologia. E hoje estou atuante aí na área de garçom. E aí, voltando de novo na linha do tempo, uma coisa que eu esqueci de te perguntar, que é importante. Você tinha sonho em ser garçom quando você começou na sua vida profissional, né? Trabalhar. Você já tinha a ideia de, quero ser garçom, ou você tinha outra ideia? Então, eu sempre tive outra ideia, né? Eu caí na área de tecnologia de paraquedas e eu passei a ser garçom por necessidade. Sim. Porque era um complemento que eu tinha do meu salário, né? Mas a minha vontade de criança era ser médico. E eu não consegui, porque na minha época medicina era tudo muito caro, era inviável para os recursos que a minha família tinha. Eu perdi o meu pai muito cedo, eu tinha 8 anos de idade, então praticamente era só eu e a minha mãe, os meus irmãos já tinham a vida dele, então eu sabia que não daria para eu fazer a medicina. Então eu entrei na área de tecnologia e fiz o complemento como garçom. E hoje eu sou totalmente atuante como garçom. Hoje, 80% dos meus rendimentos são todos em cima de garçom. Sim, legal. E, cara, todo esse período e esse tempo que você dedicou à profissão de garçom te deram um estofo enorme, né? Para ser, hoje, representante, né? E me explica, quais classes dentro da área de garçom que você representa atualmente? Então, hoje, eu sou atuante diretamente como garçom e maître, né? Mas a minha representatividade ela é muito mais do que garçom e maître. Eu venho mais como representação de garçom, garçonete, maître, copeiro, copeira, cumim, chefe de cozinha, auxiliar de cozinha, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, atendente, recepcionista.
todo esse conglomerado de pessoas e de funções que requer para um restaurante, de um evento, ou evento, restaurante, com certeza, ou churrascaria, a minha representatividade é em cima dessa galera toda. E até pra gente sair um pouco desse nicho, acho que, assim como eu, tem uma galera do pessoal de casa que não conhece muito as funções. Explica um pouquinho aí pra gente como é que é o copeiro, o que faz o cumim, o que faz o garçom. Explica um pouquinho aí, pessoal de casa. Exatamente, assim, a maioria dos ambientes de trabalho hoje, você não tem uma qualificação profissional. Então, você consegue habilidade para trabalhar no dia a dia, no cotidiano, é você prestando atenção. Então, a hierarquia hoje, de baixo para cima, você começa como copeiro, tá? O copeiro, a função dele é lavar prato, lavar talher, lavar copo, né? Para esse material ficar reservado para o garçom usar. Acima do copeiro tem o cumim, dentro de restaurante, churrascaria, né? Qual é a função do cumim? O cumim é quando você vai num restaurante ou numa churrascaria, tem a toalha e tem o cobremancha e todo o material de uso do cliente, né? Que a gente chama de mise en place, o mise en place na mesa. Então, o cumim, o que ele faz? Ele nada mais, nada menos que ele tira o material que foi de uso e coloca o material novo para usar. Agora, também o cumim ele pode servir de apoio para o garçom. O garçom, ele tem uma mesa com 20 pessoas. 20 pessoas sentadas, um garçom não consegue simultaneamente levar na bandeja tudo que o cliente pediu. Então, o cumim, ele dá esse apoio. Ele pega a bandeja, vê qual é o pedido e ele leva a mesa como apoio do garçom. Acima do cumim vem o garçom, que faz tudo o quê? O pedido da mesa. Há alguns ambientes de trabalho que o maître é quem faz a função do pedido, de tirar o pedido e o garçom só faz servir. Mas existem ambientes que o garçom ele faz o pedido e ele leva o pedido à mesa, entendeu? O maître vem acima do garçom, ele coordena toda essa equipe, esse movimento dentro de um restaurante, dentro de uma churrascaria e dentro de um buffet. O maître ele tem a função de que ele recebe o material, ele bota a bebida, ele instrui, né, o garçom, aonde o garçom vai colocar a bebida para gelar, onde vai ser posto o buffet, o material que vai ser usado no buffet, ele direciona a equipe todinha, isso dentro do buffet. E acima do maître vem o gerente que faz toda a parte de gestão, né, de toda a equipe. Então, assim, basicamente isso. As funções são essas, né? E é mais ou menos isso aí, entendeu? E hoje você atua como maître, correto? Alguns eventos eu trabalho. Parte atuante atualmente. Você passou, então, por toda a hierarquia. Toda a hierarquia. Só não peguei gerência porque eu não me efetivei em nenhum restaurante, em nenhuma churrascaria. Entendeu? E aí, cara, eu quero até saber, aproveitando dessa parte de hierarquia que a gente conversou agora... Eu, particularmente, quando eu chego no restaurante com a minha namorada, a gente tem aquela percepção de, cara, como eu falei, não é todo mundo que consegue identificar. Porque naquele olhar meio leigo, como é o meu caso, você chega lá e fala, pô, é tudo aqui garçom, né? Claro. A galera ali se movimentando e tal, levando a bandeja, fazendo a limpeza, essas coisas. Você tem essa percepção de é todo mundo garçom. E, às vezes, talvez, o que alimente um pouco essa ideia é porque existem alguns funcionários que acabam tendo acúmulo de funções. Exatamente. É real isso? Acontece ou é só uma percepção errada? Isso aí é muito real. É muito real, principalmente com o garçom. O garçom, ele hoje tem uma carga horária muito extensa. O garçom hoje ele não tem nenhum benefício salarial, entendeu? Então, assim, é exigido muito do garçom, porque o garçom hoje ele tem múltiplas funções dentro de um restaurante, dentro de uma churrascaria, dentro de um buffet, ele tem múltiplas funções e tem uma carga horária muito extensa. Então, assim, é uma dor que o garçom, ele carrega com ele, entendeu? E, assim, a maioria dos garçons hoje, vou te considerar assim, na faixa de 18 a 30 anos, eles não são garçons por amor à profissão. Eles são garçons porque eles necessitam... Assim como foi o seu caso, né? Trabalhar igual a mim, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que desde 1994
eu percebo que não mudou em nada, Sim, entendeu? sim. Então, assim, esse cenário ele precisa ser mudado, entendeu? Uhum. Esse cenário ele precisa ser melhorado, entendeu? E, assim, o que eu busco e o que eu sou hoje é o representante do garçom em todos os ambientes de trabalho, entendeu? Porque eu sei a dor do garçom, eu sei a dor do copeiro, eu sei a dor do maître, eu sei a dor do chefe de cozinha, do chefe executivo, eu sei a dor do cozinheiro, eu sei a dor de todos eles, porque eu trabalhei e lido diretamente com essa galera no meu dia a dia. Sempre que tem evento, eu lido com o pessoal da cozinha, eu lido com a pessoa que tá fazendo a parte da Copa. Então, quer dizer, eu sei todos os ambientes, eu sei a dor de todos eles, entendeu? Sim, sim. E, pô, acho que é importante essa pauta que você levantou, até porque, particularmente, novamente falando aqui, o garçom, no meu caso, em certos momentos, ele é um chamariz para um certo restaurante ou até num evento, né? Eu, quando eu era mais moleque, eu frequentava muito um restaurante para ir na escola. Assim, no entorno daquele restaurante tinha várias opções. Infelizmente ele veio a fechar. Mas eu ia muito porque um dos garçons lá, o Assis, era muito. O nosso professor ia com a gente, a gente ficou muito amigo dele porque ele parava, conversava com a gente alguns minutos e a gente acaba criando um vínculo, né? E assim, o cara que consegue trazer uma clientela, ele tem que ser valorizado, Tem que ser né? valorizado, tem que ser valorizado. Assim, isso é uma coisa, é um ponto muito relevante, né, a ser levantado. Por quê? Porque o garçom hoje, se você não conhece nenhum garçom, se você não tem nenhum familiar, um amigo, mas você tem o seu garçom que você gosta dele, que você frequenta um determinado restaurante, porque você gosta do atendimento daquele garçom. Sim, entendeu? com certeza. Então, esse garçom, ele merece ser valorizado. E se você tiver um vínculo direto, um familiar, um amigo, você sabe da dor do que aquele cara passa. Muitas das vezes o cara perde família porque não tem tempo para se dedicar à família. O cara não vê os filhos crescerem porque não tem tempo para poder se dedicar ao crescimento do filho, porque a preocupação do garçom, na sua grande maioria das vezes, é levar dinheiro para dentro de casa, Sim. é sustentar a família dele, entendeu? Então, assim, essa é a maior dor do garçom, é ele ter um tempo hábil para ele se dedicar à família dele, para ele se dedicar para ele mesmo. Porque eu trabalho com garçom há mais de 30 anos, que eu vejo garçons hoje que têm mais de 60 anos que estão impossibilitados, trabalham sobrecarregados, não conseguem se movimentar direito porque tem problema no joelho, porque tem problema no tornozelo, porque tem problema de coluna, porque é diabético, porque é hipertenso. Entendeu? Porque o cara não tem tempo para cuidar nem dele. Sim. Entendeu? Sim. Então o cara não tem tempo para cuidar dele, não tem tempo para cuidar da família. Eu conheço diversos garçons que a família foi desmoronada porque o cara não tem tempo para poder estar junto com a família dele, estar junto com os filhos dele, entendeu? Então, assim, isso é uma dor que eu acho que é o pilar de tudo. Entendeu? Porque a partir O que gera revolta, né? O que gera revolta. O meu questionamento, toda a minha vontade de lutar para melhorias para o garçom e para o maître, para o gerente, para o copeiro, é justamente isso, é vendo o lado da família. Porque é muito importante você estar em contato com o crescimento dos seus filhos, estar em contato mais fluente, ter um contato mais direto com a sua esposa, entendeu? É você ter um tempo para você pegar a sua esposa no fim de semana, levar num parque com o filho, um momento de lazer. Um programa, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que seja, um cinema, uma praia, coisa que o garçom não faz. Entendeu? Então, isso eu percebo desde 1994. Então, essa é a minha vontade, né? Esse é o meu desejo, é ver que isso melhora na qualidade de vida do garçom e da família dele, entendeu? Perfeito, Antônio. Até legal, porque era uma pergunta que eu ia fazer, essa questão da dor do garçom, e você já trouxe disso diretamente. Então, eu já até vou querer saber um pouco mais. Você já até deu uma pincelada sobre essa pergunta que eu vou fazer agora. O que é que falta para essa classe conseguir progredir rumo a essa ideia que você falou de o cara pelo menos ter um tempo no final de semana para conviver com a família ou para qualquer outra coisa? Eu penso da seguinte forma. O cara ter uma carga horária de trabalho menor.
entendeu? É o cara trabalhar dentro do dia, dentro do horário de trabalho dele, e ele ter condições de ir para casa para dar uma atenção para a esposa dele. Tá entendendo? Coisa que não acontece hoje. Por quê? Porque não existe um nivelamento. Hoje eu acredito que o salário mínimo, o salário de um garçom hoje deve atuar assim, em torno de R$ 1.500, R$ 1.600. Sim. Como que um garçom consegue sustentar uma família com R$ 1.500, R$ 1.600? É inviável. É inviável. Então, se o garçom ele fez o horário de trabalho dele e o gerente ou o dono do estabelecimento ou o dono do buffet, seja lá quem for, oferecer 1 hora extra mais para ele é válido. Só que ele tá ganhando 1 hora extra em dinheiro, mas está perdendo 1 hora dele junto com a família dele, junto com o familiar, com o filho dele, seja lá com quem for, no momento de lazer dele, entendeu? Então, assim, eu quero enxugar isso um pouco, né? Eu penso em enxugar essa carga horária dos garçons e elevar um pouco o salário, o cachê para o evento que o cliente for fazer, que o garçom for fazer, para melhorar, para ver alguma forma, né, de diminuir essa dor que o garçom sente, entendeu? Até porque a produtividade em geral de um garçom, né, demanda muito, como a gente falou, às vezes de um sorriso no rosto, né, de um pouquinho de agrado ao cliente, essas coisas. Exatamente. Então, assim, para essa pessoa estar bem, ela precisa... As coisas ao entorno dela têm que estar bem, né? Então, assim, a saúde mental é importante, a parte física que você falou. Você falou de muita gente que fica degradada ao longo do tempo, principalmente quem tem um tempo de experiência alto, né? Enfim, é uma situação bem complicada mesmo. Não, né? E assim, atuando um pouco nessa questão aí, você vê que hoje poucas pessoas se interessam para ser garçom, de fato. Um garçom, eu costumo dizer assim, um garçom de verdade, né? Sim. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito só com a questão financeira. O cara não é um garçom atuante da forma que ele tem que ser. Ele só está ali para ganhar o dinheiro dele e vai embora. Então eu acho que esse cenário ele precisa ser mudado. Entendeu? Isso através de qualificação, profissionalização, capacitação e fazer com que o garçom que está chegando agora, o 20 menos, ele tenha vontade de trabalhar, ele tenha assim, o desejo e assim, ele se sinta bem dizer, pô, eu sou garçom. Eu sou garçom. Hoje em dia você chega para um garçom, o que você faz? Eu sou garçom. Mas por quê? O que você faz? Eu sou garçom. A pessoa não tem a felicidade, o prazer de dizer que é um garçom, entendeu? Isso, se você não preparar essa galera, a galera 60 a mais já está indo embora. Então, assim, perde todo mundo. Perde o restaurante, perde a churrascaria, perde o buffet, perde todo mundo. Perde então, o cliente, né? Perde o cliente, entendeu? Porque eu sou o tipo de pessoa, eu como cliente, se eu chego num estabelecimento e não sou bem atendido, ainda mais que eu tenho senso crítico, por ser garçom, eu não volto mais. Sim. Entendeu? Eu mesmo, acho que a grande maioria pensa assim, pô, com certeza. Eu tô cansado de chegar em restaurante, churrascaria e não ser bem atendido, eu vou direto no gerente, meu irmão, olha só, eu sou garçom, tá? E, pô, eu acho que você precisa melhorar a sua equipe. Então, assim, é o que eu busco para a minha categoria, entendeu? E, assim, não só a minha categoria, como todas as outras categorias. Até vou aproveitar, você falou você até falou um pouco das que você é ligado, mas eu quero voltar a ouvir. Você tem a classe que você representa, mas também tem a classe que você está vinculado. Conta um pouco sobre elas e qual também é a dor, se ela é semelhante, se ela é igual à dor que passa o garçom. Exatamente. As que eu sou vinculado são essas classes, que são copieiro, que eu lido diretamente, porque automaticamente quando eu trago o material usado, eu dou para o copeiro limpar. E eu vejo assim, em muitos lugares a situação é precária do copeiro trabalhar, entendeu? Em muitas situações o copeiro ele é sobrecarregado, chegam pilhas de prato dentro de um evento, ou dentro de uma churrascaria, dentro de um restaurante, para um copeiro só lavar. Talher, chega panela de talher para o copeiro lavar e assim, não tem condição. Não sustenta, né? É difícil. É muito difícil. Não dão EPIs adequados para os copeiros trabalhar. Isso na parte da copa, né? Na parte da cozinha, muitas das vezes os cozinheiros, chefes de cozinha, os auxiliares, muito exposto a alta temperatura. Então isso hoje, né? O cara está trabalhando, o cara tem
Pô, tá bem ali trabalhando, ele tá ganhando um dinheirinho dele, mas amanhã isso começa a pesar sobre o cara, essa alta temperatura no ambiente de trabalho dele. Você tá entendendo? Uhum. A cobrança, a pressão. Aí vem a parte do garçom, aí tem a pressão do cliente, que muitas das vezes os garçons são pressionados, porque tem cliente que não tem um pingo de consideração pelo garçom. Acho que o garçom tá ali para servir, ponto. Nem olha para a cara do garçom, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite e faz uma cobrança e uma pressão muito grande, além da cobrança que o garçom tem dos seus superiores, que é o maître, o gerente, entendeu? Já a parte da metria trabalha um pouco mais suave, mas também é muito cobrado. Sim, Entendeu? sim. Porque o gerente e o dono do estabelecimento, eles lidam direto com o maître. Então, toda a cobrança Vai no ouvido dele, vai né? direto no ouvido dele, Sim. entendeu? E o gerente é mais a parte administrativa, é envolto com toda essa galera, mas é menos, porque deixa tudo à mercê do maître, entendeu? Assim, são dores que isso mexe com o psicológico de cada um, isso mexe com a estrutura física de cada um, porque o cara, às vezes, ele quer fazer e quer prestar um bom serviço e é requerido muito dele, principalmente da parte física, entendeu? Eu sou maître, se eu chego num ambiente, num restaurante, eu vejo que o garçom não tem habilidade ou o garçom não está bem para trabalhar naquele dia, automaticamente eu vou lá ajudar aquele garçom, entendeu? Então, assim, isso já requer mais de mim também. Então, eu tenho toda uma cobrança física e mental. Então, são dores que eu quero otimizar, entendeu? Eu acho que cada um tem que ter a sua função e cada um merece, né, o que de melhor for para si, entendeu? Independe do ambiente que ele esteja. É interessante porque, assim, cada um tem a sua função, tem a sua particularidade nesse quesito do sofrimento dentro do estabelecimento, né? Dentro dos restaurantes e dos eventos em geral, mas não deixa de ser igual quase, né? Porque todos sofrem de sobrecarga. É impressionante como ela é algo repetitivo nessas funções, né? Assim, né? Pelo menos é a minha visão. Tá, e passa a reparar bem, quando você estiver num restaurante com a sua namorada, ou numa churrascaria, ou numa lanchonete, você vê o quão o garçom ele tem que ser ágil. Se você vê que o garçom é um bom garçom, você vai ver a agilidade do garçom. Agora, igual eu te falei, tem aqueles garçons que trabalham de freelance que vão mais pela necessidade do dinheiro, que não é um dinheiro tão relevante assim, Sim, não, sim. tá? É mais porque o cara não tem outra opção ou quer complementar, igual foi o meu caso. Um extra, Eu precisava complementar, porque eu pagava pensão, e eu precisava complementar os meus recursos para poder eu me suprir e suprir a minha família, entendeu? Suprir as pensões dos meus filhos, e é isso aí, cara. É uma situação que você é imposto, né? Você acaba sendo como você até chegou a falar, é empurrado, né? Cara, e agora, você como a gente falou, teve anos aí de experiência e conseguiu essa função de representante, né? Hoje você é um representante da classe e de algumas outras classes que você está vinculado, como a gente falou. Quais são suas ideias, seus projetos para tentar uma melhora de cada um dessas funções que a gente falou que tem sua particularidade, né? Isso. Hoje, o meu principal objetivo é desenvolver um projeto. Eu já tenho esse projeto, já estou... É um projeto embrião, mas já comecei o projeto, que é um projeto de capacitação de mão de obra, entendeu? E de profissionalização. Que hoje é precário, né? Que hoje é muito precário. Além de precário, talvez nem exista, né? Eu acho que ainda não existe. Eu me lembro que teve uma época que a única instituição que oferecia curso de garçom era o Senac. Eu não sei se ainda existe. E por que não existe? Eu acho que não existe porque não existe adesão, o garçom, né? Que queira ser garçom. Entendeu? Ele é garçom porque... Eu tive um evento que eu trabalhei para um buffet e a dona do buffet, eu estava como maître, a dona do buffet veio me questionar, pô, mas o cara não está trabalhando direito. Aí eu virei para ela e falei assim, poxa, mas como que você vem exigir de mim, exigir de um garçom, sendo que ele não é garçom? Eu falei, era um evento grande, eu até questionei com ela, eu falei, parece até que você ou quem fez a contratação do garçom chegou numa obra e pegou assim, acabou essa obra aí? Tem um evento ali para fazer, para ganhar. O cara na obra ganha 60, 80 reais de diária. Tem uma obra ali para você ganhar tanto.
Vamos lá? Aí você trouxe e você quer que eu cobre de uma pessoa que não sabe trabalhar, que não tem habilidade. Então, assim, o meu principal objetivo hoje é capacitar esse pessoal que está chegando para incentivar esse pessoal a trabalhar como garçom de fato, entendeu? E hoje ao meu redor eu tenho muitos garçons da minha faixa etária para cima que têm habilidade, que são profissionais, que já trabalham há muito tempo, que têm expertise. E eu quero fazer com que esse pessoal que está ao meu lado, o pessoal mais antigo, dissemine as informações, dissemine as habilidades para que quem esteja chegando trabalhe em prol de tudo. Em prol de você que é cliente, em prol do dono de buffet, em prol do dono de restaurante, em prol do dono da churrascaria. Esse é o meu principal intuito, entendeu? Além de correr atrás do que for melhor para cada função, entendeu? Com certeza. É o meu objetivo. E aí eu queria te fazer uma pergunta que, enfim, eu acho que é interessante, eu queria que você tentasse definir a atual classe de garçons em uma palavra. E por que a escolha dessa palavra? Dor. Dor, porque você ser garçom hoje dói em você em diversos âmbitos da sua vida, entendeu? Igual eu te falei, o mental, você trabalha sob pressão. É o físico, que você trabalha muito. É o financeiro, porque não é rentável. Você não consegue. Hoje, você, sendo garçom, você sobrevive. Você não vive, você sobrevive. Você não tem estabilidade nenhuma. Você se você não se submeter a um estabelecimento que te pague, né? Te onere, que te dê um salário que ele quer, não é o que você merece, é o que ele quer. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é dor para tudo que é lado. Igual eu te falei, mencionei, são as famílias que foram desfeitas, foram os casamentos que foram desfeitos, foram os filhos que cresceram e não tiveram a presença do pai, entendeu? Eu sei porque eu passei por isso tudo. Eu passei por isso tudo, entendeu? Então, assim, eu hoje, com 50 anos, eu quero representar com essas dores, sabendo que existem essas dores e que eu preciso melhorar isso para as gerações que estão vindo, entendeu? Porque eu não quero que passem pelo que eu passei. Sim. Entendeu? E assim, visando também o meu futuro. Porque eu não quero permanecer do jeito que eu tô até a minha velhice, até a minha aposentadoria. Eu não quero chegar aos meus 65 anos de idade e depender de fazer extra de garçom, igual eu conheço muitos garçons que não têm estrutura nenhuma e que dependem do cachê do garçom para trabalhar. Então, eu preciso mudar esse cenário. Então, eu resumo a vida do garçom em dor. É dor, porque é dor para tudo que é lado, entendeu? Sim. Em E todos os sentidos. é complicado, né? Porque é uma questão de falta de qualidade de vida e que quando você começou a comentar, me remeteu a um ciclo vicioso, porque você tocou em 3 tópicos: financeiro, mental e físico. Cada um leva o outro. Se você não tem o físico, você não tem o mental, você não consegue trabalhar, você não consegue exercer a sua profissão com qualidade. E aí você acaba perdendo emprego, porque na grande maioria das vezes, onde corta, não é na raiz, né? Corta ali onde é mais fácil, só tira a folhinha. Então, resolvem cortar o garçom, o copeiro, qualquer um, né? E, enfim, não tentam entender o problema. Então, né? e isso aí para quem está do outro lado é muito fácil, porque a fila é muito grande, né? É o que eu mais ouço. Ah, não tem outro para te substituir, mas não tem outro. A partir do momento que a gente qualifique e capacite, pode até ter outro, mas não vai ter com o mesmo afinco de quem é capacitado e qualificado. Você está entendendo? Sim. Então, é o que eu te falei, eu dei o exemplo da obra. Ah, não desmerecendo a mão de obra, o Com certeza, em com nenhum certeza. momento, nenhum profissional. Mas eu estou querendo te mostrar... É uma analogia, né? É uma analogia, porque um pedreiro, um ajudante de obra, alguma coisa, ele não lida diretamente com o público. Ele lida com a obra. Quem lida com o público é outro nicho. Você tem que estar em outro nível, né? Porque você está lidando com pessoas, você está lidando com criança, com idoso,
com mulheres, entendeu? Então, assim, as três coisas, né, se unem, né? O financeiro, o físico e o mental e o físico, né? Que são coisas que são diretamente relacionadas, né? Se você não tiver mentalmente, se você estiver preocupado com as contas que você tem para pagar, o teu físico degrada. Se você não tiver condições de carregar uma bandeja porque você está com um problema no braço muscular ou de articulação, você vai acabar rodando e você vai ficar com um problema financeiro. degrada. E aí, como eu falei, é o ciclo vicioso. Por quê? Porque se você não estiver bem financeiramente, você vai estar com o mental ruim. Muito. Então, Entendeu? até para quando o cara ele for acabar sendo cortado, né? Para uma próxima oportunidade, ele não vai estar bem o suficiente. Não vai estar bem, sim. É uma muitas situação... das vezes o pessoal deixa de lado, né? E aí fica pior ainda a situação. Porque eu já vi muitos casos do garçom passar por esses momentos difíceis, abrir mão da profissão, né? Se distanciar um pouco, mas a necessidade de ser tamanha que o cara acaba voltando, entendeu? E aí perde a oportunidade. Fica no limite, né? Fica no Sempre. limite, fica no limite. Exatamente. Bom, então esse foi o nosso bate-papo, Antônio. Muito obrigado pelo seu tempo cedido aqui para a gente trocar essa ideia maravilhosa. Foi um prazer conhecer mais sobre essa classe. Então, como eu falei, é uma classe sempre muito abraçada, até pelo menos, não grande parte, né? Mas eu particularmente sempre gostei de ser bem atendido. Então, quando você vê um garçom sempre com um sorriso e tal, é sempre muito gratificante você ser bem atendido. Até a comida, às vezes, você fica até melhor, né? Em certos lugares, quando você é bem atendido. E é uma pena ver que não é assim que eles estão 100% do tempo, né? São minutos, assim, segundos até, né? Naquela hora do atendimento, que depois talvez ele não tenha o mesmo semblante de felicidade ao longo do dia dele, né? Isso é muito importante, a recepção do cliente também é uma coisa assim muito relevante, né? Você tratar o garçom da forma que ele merece ser tratado, porque muitas das vezes você não sabe a dor que o garçom está passando. Às vezes o garçom está com problema em casa, às vezes o garçom está com problema financeiro. É você tentar lidar com o garçom da melhor maneira possível. Não achar que o garçom está ali só para servir. O garçom está para servir, mas existe o lado humano do lado do garçom. Então, se todos começarem a ter essa visão do garçom, que é uma das coisas que eu tento mudar, que eu quero mudar, é por isso a minha representatividade, as pessoas veem o garçom de uma forma diferente. Entendeu? Sim. Igual você disse que você ia no restaurante que você gostava de determinado garçom. Sim. Só que você é um caso isolado. Não é todo mundo que é assim. Não é todo mundo. Então, se todo mundo começar a abraçar o garçom, a gente começa a mudar esse cenário, entendeu? Porque por mais que o cara não esteja satisfeito, mas o ambiente, a recepção de você como cliente com ele, isso tudo muda o cenário, entendeu? O cara trabalha com mais afinco, isso ganha todo mundo. Porque o garçom é necessário. Em todos os ambientes que você vai, com certeza. O garçom, o atendente não deixa de ser um garçom. Se você vai numa padaria, quem está te servindo o pão? O atendente. Mas ele está te servindo. O garçom ele foi feito para servir. Ele só não está com a bandeja na mão, mas ele está te servindo. Exatamente. Se você vai numa lanchonete para comer uma coxinha, né? Quem está te servindo? Um atendente. Então, essa galera também faz parte do servir, né? O servir e servir bem, entendeu? Então, assim, esse é o meu intuito, é fazer com que todos que estejam ali dentro dessa engrenagem trabalhem com mais impulsionamento, com mais vontade, entendeu? Com mais dedicação. Maravilha, Antônio. Prazer em te receber. Prazer é todo meu, Caio. Vou estar na torcida pela classe e pelo que você, como representante, consiga atingir essas metas que você falou. Viu? É isso que eu mais almejo. Maravilha, cara. Para você ir de casa, não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar, curtir e muito mais, beleza? Até uma próxima, Antônio. Até uma próxima. Valeu.